vamos falar sobre aspectos relevantes, como aspectos culturais, sociais, do direito, a influência do direito romano para a nossa cultura ocidental nos dias de hoje. Toda essa explicação com base nesse livro, História de Roma, do Mário Curtis Giordani. Um excelente livro, deve ter aqui por volta de 382 páginas. Então vamos fazer um trabalho explicando o que foi Roma Antiga, mostrando seus aspectos relevantes. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vamos entrar no assunto de Roma Antiga. Então, se você pretende fazer algum concurso, ou Enem, ou alguma outra prova que cobre esse assunto de Roma Antiga, ou então se você gostaria mais de conhecer sobre Roma Antiga, pretende fazer alguma viagem, conhecer aspectos da arquitetura, da arte, da cultura romana, esse vídeo é para você. Vamos entrar nos assuntos. Os etruscos foram os primeiros povos a habitarem os primórdios do território onde hoje corresponde a Roma, certo? Então, existem basicamente três teses que dão sustentação às possibilidades de como esses povos antigos, que foram os etruscos, chegaram ao território de Roma. A primeira possibilidade ou tese é a tese setentrional, que diz que esses povos antigos eles chegaram ao território vindo dos países da região norte. A segunda tese é uma tese que diz que os povos etruscos sempre estiveram naquele local desde a idade neolítica, antes mesmo das invasões indo-europeias. Essa tese não é muito aceita. E a terceira e última tese, que é a mais aceita dentro da historiografia, inclusive Heródoto falou sobre isso, é a tese de que os povos etruscos, que são aqueles povos primitivos, vieram da região oriental e ocuparam e desenvolveram até formar os primeiros núcleos habitacionais no território que hoje corresponde à cidade de Roma. É interessante a gente entender inicialmente que a história política de Roma Antiga ela é dividida em três períodos: monarquia, república e império. Durante a fase da monarquia, que é a fase inicial, ela termina em 510 a.C. Durante esse período da monarquia, os etruscos, que eram aqueles povos antigos que eu já falei, eles habitavam esse local. A sociedade era integrada pelos patrícios e pelos plebeus. E eram a classe, digamos assim, a classe dominante e a classe dominada. Os patrícios era a classe dominante e os plebeus a classe dominada, digamos assim, a grosso modo. Há um processo de insatisfação dos patrícios com os etruscos. Então há uma revolução, certo? Onde os patrícios eles tiram do poder os etruscos e a partir daí, de 510 a.C., nesse momento, há início a República Romana, certo? Então, durante a República Romana propriamente dita, é um momento de grandes insatisfações sociais e é um processo um constante de lutas de classes entre os patrícios e os plebeus. Então, o que acontecia? É importante a gente destacar que nesse período os governantes se alternavam no poder e os militares tinham grande força. Em alguns momentos eles se revezavam no poder. Mas primeiro, um ponto que eu acho interessante a gente citar durante esse momento de luta entre os patrícios e os plebeus, eles em um determinado momento também era insatisfação com os patrícios, que eles fizeram uma espécie de greve. Eles foram para as montanhas, deixando de fazer suas atividades, e a partir desse momento os patrícios começaram a perceber a importância que os plebeus tinham na sociedade. E os plebeus conseguiram grandes adventos sociais e até legais e jurídicos de uma forma geral. Então, a partir desse momento, dessa greve que os plebeus fizeram, eles começaram a ter representação política. Então, eles criaram a tribuna da plebe, eles se reuniam a partir desse momento e eles decidiam os destinos, inclusive, de Roma. Então, esses conjuntos de decisões que eles saíam a partir dessas reuniões da plebe eram chamados de plebiscitos. Então, a partir daí, a gente tem até hoje esse nome plebiscito, né, que faz referência à plebe,
que eram decisões políticas que a plebe conseguia, digamos assim. Outra importante conquista dos plebeus nesse momento foi o momento da codificação das leis. Até então, as leis eram apenas baseadas nos costumes e não havia nada escrito. E isso servia muitas vezes de forma de arbítrio e de injustiças. Então, os plebeus, através dessas reivindicações, eles conseguiram que as leis passassem a ser positivadas, ou seja, colocadas em formas de códigos, de uma forma que pudesse ter um mínimo de segurança jurídica. E dessas leis que eles conseguiram que fossem formalizadas, a gente tem a famosa Lei das 12 Tábuas, que é um instituto jurídico muito estudado pelo pessoal da área do direito, e que foi nesse momento das lutas dos plebeus na busca dos seus direitos. Então, a partir dessas lutas, os plebeus conseguiram o direito também de casar com membros da classe dos patrícios, enfim, uma série de conquistas sociais e jurídicas. Quanto à questão do domínio, como eu já falei, o domínio político ele era exercido pelos militares. A gente tem no momento o primeiro triunvirato e o segundo triunvirato. O primeiro triunvirato era Júlio César, Pompeu e Crasso. Então esses três militares, eles, digamos assim, eles se uniam no sentido de dividir o Roma para eles. Então eles, digamos assim, eles tinham as suas áreas de abrangência, então os três juntos formavam a República Romana, no primeiro triunvirato. O segundo triunvirato é formado por Marco Antônio, Otávio e Lépido, que formavam o segundo triunvirato. Então eles disputavam ali, eram esses generais que então, eles basicamente, a economia era muito originária da escravidão. Então a economia estava diretamente relacionada aos espólios de guerra, que são aqueles produtos que eles conseguiam roubar nos territórios inimigos. Roubar termina sendo, não é um termo muito correto, mas em termos práticos terminava sendo assim. E os escravos que eles conseguiam trazer. Então a economia dependia de ocupar novos territórios para fazer novos escravos. Então, falando um pouquinho sobre o segundo triunvirato, que era Marco Antônio, Otávio e Lépido, é importante a gente destacar que nesse momento Marco Antônio ele conhece Cleópatra. Então Cleópatra acaba se envolvendo com Marco Antônio e aí eles começam a ter um romance, digamos assim, a rainha do Egito. Então o que acontece? Só que o problema é que Marco Antônio ele já está prometido para a irmã de Otávio, que é o outro militar que está no comando. Então, a partir desse momento, dessa rixa amorosa, digamos assim, aí inicia uma guerra, onde esses três militares vão acabar se digladiando pelo comando de Roma, e quem sai vencedor dessa disputa desses militares é exatamente Otávio. Então, Otávio assume, antes eram três militares, agora somente Otávio vai ficar à frente e vai assumir, e vai ser exatamente, vai marcar em 27 a.C. o final da República Romana e dá início à fase do Império. Então, o primeiro imperador de Roma vai ser justamente Otávio, por ele ter vencido essa disputa com Marco Antônio e Lépido, e dá início à fase da República. Eu vou fazer um vídeo específico para tratar dos 41 imperadores do Império Romano, devido a ser um assunto mais extenso. Eu vou tratar isso em um vídeo exclusivo para isso. Então essa inicialmente é a história política de Roma. Passemos à análise de outros pontos. Sobre as forças armadas romanas, é importante a gente destacar com base no momento histórico que a gente se refere. Então ali no momento da realeza ou da monarquia, que foi aquele período inicial, é importante a gente destacar que o exército ele era formado basicamente em dois grupos, a cavalaria e a infantaria. A cavalaria era ocupada por membros das classes mais abastadas socialmente, ao passo que a infantaria era ocupada por membros das classes mais desfavorecidas. No momento da fase da República, houveram grandes mudanças que permitiram algumas reformas de âmbito militar. A gente pode destacar as reformas de Mário. Então, a partir dessas reformas, o exército ele passou a ser ocupado
por todos os cidadãos tinham direito a ocupar, integrar o exército, digamos assim, e eles passaram a ser soldados profissionais no momento que eles recebiam valor pelos seus serviços. Então houve uma profissionalização do exército. E é interessante que, no caso, na fase do Império, né, que é a terceira e última momento de Roma Antiga, a Roma, apesar de ser uma potência militar, ela não se desenvolveu, digamos assim, proporcionalmente à sua marinha, digamos assim. Eles não eram muito afeitos à marinha, porque tamanho era o seu domínio territorial, então eles não tinham necessidade de criar uma marinha tão bem equipada assim. Então eles já existiam um domínio ali nos mares em torno do seu império, a qual eles chamavam de forma muito orgulhosa de Mare Nostrum, nosso mar em latim. Sobre a família romana, é interessante a gente perceber algumas características do conceito de lar. O conceito de lar, como hoje nós concebemos, é fruto do povo romano antigo. Então, isso aí, a partir do povo romano, foi que a gente teve a estrutura de residências, onde os pais cuidavam dos filhos, dessa forma como a gente hoje conhece. Então, existiam alguns traços culturais que eram muito interessantes de ser falado e desconhecidos. A questão da idade, que era permitida para o casamento, inicialmente, o Estado deixava que os pais determinassem a idade que os filhos poderiam casar. Mas com Justiniano, ele determinou por lei que a idade passaria a ser 14 anos para os meninos e 12 anos para as meninas. É interessante que algumas coisas, quando os homens iam pedir as mulheres em casamento, quando ela dizia que sim, né, que aceitava, então o homem pegava a lança, passava a lança 6 vezes sobre a cabeça da mulher, né, colocava a lança em um momento cortando os cabelos da mulher, né, com a lança, em um ato que era tradição na cultura naquele momento. Outra questão que era interessante nos traços comportamentais era que quando iria haver a questão do casamento, né, que a mulher ia para a casa do marido, do seu novo marido, o pai da moça levava a mesma até a residência a partir de então, o seu marido, digamos assim. Então, a partir desse momento, existia um cortejo. Então, o pai, os irmãos, a mãe, os familiares levavam a mulher até a casa do marido. Então, a partir desse momento, era cultural que ele simulava, digamos assim, um rapto. Então, ele colocava a sua esposa, sobre os braços e entrava dentro da sua residência com ela sobre os seus braços. Isso era sinal de boa sorte. Então ela não poderia colocar os pés inicialmente. O homem levava a mulher nos braços e soltava ela dentro da sua residência. Isso é uma demonstração de importância, de zelo, e uma demonstração que também é uma outra perspectiva, que a mulher deixava de estar sob o domínio do pai e passava a estar sob o domínio direto do marido. E é a partir desse momento, do final da República Romana, onde há início às primeiras lutas do movimento feminista. É interessante a gente colocar isso. Outro traço que é importante da gente destacar na população de Roma Antiga é a questão do papel da mulher dentro da família. A mulher ela exercia um grande poder e influência dentro da sua família e, por consequência, dentro da sua sociedade. Ela era carinhosamente, né, a mãe de família, era chamada de matrona. E o que acontece? Muitas decisões políticas as mulheres exerciam sobre seus maridos e tanto que um historiador chamado Catão, ele menciona, abre aspas, todas as nações dominam suas mulheres. Nós dominamos todas as nações e somos dominados pelas nossas mulheres. Ele fecha aspas. Então essa frase ressentida mostra a questão de como as mulheres exerciam influência dentro da sociedade romana. Sobre a educação romana, é relevante a gente citar que a educação romana sofreu uma forte influência da cultura grega.
Então, grandes ensinamentos, valores e traços da cultura romana foram trazidos pelos gregos. Então, o que acontece? Basicamente, a educação era dividida em 3 níveis: educação primária, educação média e educação superior. Então, com a cultura grega, a gente tem aí um panorama da influência dentro da educação romana, e aqui a gente destaca a importância de Cícero, considerado o maior orador de Roma Antiga. Sobre os aspectos da vida cotidiana de Roma Antiga, existem alguns pontos que eu queria destacar, que o primeiro são os locais onde ocorriam os banhos coletivos. Então era uma cultura, então existiam estabelecimentos locais onde eles iam para tomar banho, né, sempre que eles podiam, e que era um evento social, digamos assim. Esses banhos eram locais bem grandes, com piscinas, locais reservatórios de água, onde eles tomavam banho, eram separados por homens e mulheres, e era um direito que eles davam até mesmo para os escravos. É interessante a gente colocar isso. Agora, os banhos dentro das suas residências, eles só tomavam banho a cada 9 dias, certo? E os braços e as pernas eles lavavam todos os dias, mas os banhos efetivos realmente só a cada 9 dias. Outro traço que eu acho importante a gente colocar são os banquetes que eles faziam. Era muito comum na cultura de Roma Antiga os grandes banquetes. Então, regularmente, o almoço deles, a refeição mais sólida, digamos assim, durante o dia, ocorria a partir de 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde, até a noite. Então, o que acontecia? A partir de 15 horas, eles davam início a essas refeições desses banquetes, certo? Até a noite. Então, eles comiam, descansavam e conversavam, tomavam decisões militares, conversavam sobre literatura, e esse é um traço muito importante. Outro que eu acho, outro aspecto da vida cotidiana de Roma, acho que é importante a gente destacar, são os circos e os anfiteatros. Os circos não eram como a gente conhece os circos hoje em dia, com palhaços, com essas coisas, não. Então, no circo, haviam corridas, certo? Então, eles colocavam ali animais, pessoas como se fossem charretes, guiadas por animais, e eles faziam corridas em circuito oval. Então, ali muitas vezes aconteciam grandes tragédias, muitos morriam, mas eles gostavam muito dessa prática dos circos. E o outro, que é o mais conhecido, são os anfiteatros. Os anfiteatros eram locais onde eles levavam prisioneiros, certo? Em alguns momentos até cristãos que eram condenados. Então eles promoviam verdadeiros espetáculos de morte. Então eles colocavam ali um gladiador contra o outro. Isso é muito retratado em filmes. Um gladiador contra o outro, gladiadores contra animais, que eles chamavam de feras, ou duelos apenas entre essas feras. Então, geralmente eles faziam dessa forma. Ficava ali o responsável, né, a autoridade maior no anfiteatro, e quando um estava ali à beira da morte, né, ele levantava a mão. Então os árbitros, que hoje a gente chama isso de árbitro, interrompiam ali o duelo, e a população, né, a autoridade maior, perguntava para a plateia se queria que ele fosse poupado ou fosse imediatamente morto. Então a autoridade ouvia o clamor do público, e com um gesto de polegar, igual como a gente vê em filme, para cima ele era poupado, e para baixo ele era permitido com que ele fosse imediatamente executado. Existiam também os grandes confrontos entre feras. Eles traziam tigres da África, elefantes, hipopótamos, e colocavam para se digladiar ali nesses espetáculos. Eram comum, em alguns momentos, cerca de 5.000 feras eram soltadas ali na arena, e para que eles lutassem até a morte, até o único ficar vivo. Em alguns momentos existiam lutas entre mais de 11.000 animais nas arenas, em eventos que duravam às vezes 3 meses. Dentro desses anfiteatros, a gente destaca o anfiteatro Flávio, que hoje a gente conhece como Coliseu, certo? Ele foi dado início à sua construção durante o Império de Vespasiano e terminou a sua construção durante o Império de Tito. Ele recebeu esse nome que hoje a gente conhece como Coliseu por conta de uma estátua colossal
que existia de Nero bem na sua frente. Então, por isso ele recebeu esse nome que até hoje é conhecido como Coliseu. Até que em um determinado momento houve um terremoto, por isso ele está destruído um pedaço. Todos nós sabemos da importância do direito antigo romano para a consolidação do direito como a gente conhece hoje nas democracias ocidentais. Então, muito do que a gente tem hoje do direito é a influência do direito romano. Quanto, primeiramente, em relação às fontes do direito romano antigo, alguns historiadores dividem em 4 momentos. O primeiro é o período das origens. Nesse momento histórico, que coincide com o período da monarquia, o direito ele era pautado nos costumes. O segundo momento, que é o período do direito antigo, a gente tem mudanças a partir da formalização e da forma positivada das leis que passaram a ser escritas, e a gente destaca aqui a Lei das 12 Tábuas. O terceiro momento, que é o período clássico do direito romano, a gente tem a inclusão de leis que regulavam o direito processual. Então, nesse momento, o que se destaca são as leis processuais que garantem um processo correto para aplicar a lei. E o quarto e último momento das fontes do direito romano, que é o período do Baixo Império. Nesse momento, a gente tem uma grande influência do cristianismo como conceito de moral. Então, o cristianismo, nesse quarto e último momento das fontes do direito romano, ele vai ter uma grande força no sentido de estabelecer as normas. São criações do direito romano a teoria da personalidade, pela qual o indivíduo ou o ser tem direitos e exerce obrigações. Algumas outras características do direito romano, a gente tem a criação das escolas de direito. E uma coisa que é interessante a gente destacar, primeiro, Cícero como grande orador. Então, muitas fontes do direito, como a gente conhece, por causa de Cícero, seus trabalhos como orador, como treinando os advogados na época também. E é interessante a gente colocar que, nesse momento, inicialmente, os advogados eles exerciam um caráter eminentemente político. Então, o que acontecia? Ele, em troca de acesso a magistraturas, que é dos cargos públicos, então eles exerciam um papel de estar ali junto nas praças, nos locais, para convencer as pessoas a votarem nele, a permitir que eles tivessem acesso às magistraturas, que eram como se chamavam os cargos públicos. Então a gente percebe um caráter político, e eles não poderiam receber honorários advocatícios nesse primeiro momento. A partir da reforma do imperador Cláudio, os advogados, eles passaram a ser advogados como hoje nós conhecemos. Então eles deixaram de ter essa função de conquistar possíveis eleitores. Então eles passaram a receber honorários advocatícios similar ao que a gente conhece nos dias de hoje. Então nesse momento a gente pode colocar como a origem da função, do início da função do advogado. Nesse momento, a partir da reforma do imperador Cláudio. Certo? Como herança a questão do direito, é importante a gente destacar que a advocacia ele não era como a gente conhece hoje. Então existiam dois tipos de advogados para a mesma causa, que trabalhavam de forma complementar. Existiam os jurisconsultos, certo? E o orador. Então existia um advogado que ia acompanhar a parte processual, que ia ter o trabalho de ver, de aplicar a norma, com base na defesa do seu cliente. E tinha o orador, que era aquele que ele não ficava tendo acesso diretamente ao conteúdo, mas que ele tinha um papel de, em frente ali ao juiz, durante o julgamento, de defender o seu cliente. Então a função dele, ele tinha que ser um bom orador eminentemente. Então a gente destaca novamente a questão do Cícero e coloca que havia essa divisão. Esse advogado que ficava na função de orador, ele recebia o apelido carinhoso de irmão de batalha, porque era ele que está ali junto no momento do julgamento. É interessante que muitos aspectos da nossa sociedade, no ramo das artes, é influência de Roma Antiga.
Só que Roma Antiga também sofreu influência de outros povos mais antigos, como os etruscos e os gregos. Então, assim, na arquitetura de Roma Antiga, a gente tem a influência dos etruscos, principalmente na construção de abóbadas e tetos. Ao passo que a influência grega ela é muito forte na criação de colunas. As colunas elas tinham muita similaridade com as colunas da arquitetura grega. No ramo da questão da música, a gente tem que destaca que na época de Roma Antiga, dois instrumentos, a flauta e a lírica, né? Que era aquele instrumento que geralmente tinha 7 cordas. E outra coisa que a gente destaca é a questão da influência dos gregos. A influência dos gregos na arquitetura, nas artes, era muito forte. Só que existiam algumas peculiaridades. Então, assim, na arquitetura e a escultura grega, ela priorizava pelo belo, pela harmonia e pela proporção e tamanho das formas, ao passo que os romanos priorizavam a utilidade. Então, assim, quando um artista ou um arquiteto grego estava fazendo um trabalho, eles perguntavam como isso vai ficar bonito, ao passo que os romanos, eles perguntavam como isso vai servir, algo que reflete a cultura utilitarista romana. Então, outra característica, outra influência que a gente também é importante destacar, que a gente não poderia terminar de falar sobre Roma Antiga, sem falar sobre a influência da língua latina, que hoje é influência e influenciou várias línguas, principalmente na cultura ocidental. Então, assim, isso foi importante porque no momento que Roma se expandia, levou traços da sua cultura e a sua língua também, o latim. Sobre o cristianismo, que ocorreu dentro do Império Romano, a gente vai fazer um vídeo específico falando sobre as origens, o desenvolvimento e as consequências do cristianismo, mostrando os aspectos de Cristo sob uma perspectiva historiográfica. Então é isso. Se você gostou sobre esse vídeo, espero que a gente tenha tratado de alguns aspectos relevantes de Roma Antiga, mostrando os seus momentos históricos, monarquia, república, império, tenha contribuído para o engrandecimento do diálogo. Então peço que você mais uma vez se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, curta esse vídeo, isso é muito importante para a gente que faz conteúdo. Agradeço e até mais.